Bendito seja o nome do Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui com mais uma porção do livro de Provérbios, desta vez no capítulo 22. Provérbios 22 é um capítulo com 29 versículos. Você já pesquisou sobre o significado da palavra provérbios? Você já procurou saber em algum dicionário o que significa? Quando nós procuramos saber ali, levando para o lado do dicionário mesmo, aquele dicionário tradicional, vai dar uma explicação diferente, né? Um sentido diferente para o significado da palavra provérbios. Já levando para o lado da Bíblia Sagrada, eu fui pesquisar, antes, meditando aqui no capítulo 22 de Provérbios, eu fui pesquisar um pouco sobre o significado da palavra provérbios, que diz assim: significado da palavra provérbios são ditados populares que carregam conhecimento, né? Sabedoria de quem fala e conhecimento para quem ouve. Provérbios quer dizer ditados populares, certo? Que carregam conhecimento, sabedoria de quem fala e conhecimento para quem ouve. Ou seja, quem fala, fala porque é sábio, né? Quem ouve é porque tem interesse em conhecer. A gente encontra, né, tantas pessoas idôneas já, vividas, que tem muitos jargões, né, isso, muitas palavras mesmo assim, sábias, que contam experiência, falam histórias, até vividas mesmo. E ali, quando a gente ouve, a gente dá aquela atenção para aquela fala, aquela história daquela pessoa sábia que ali está se expressando. Então, quando eu paro, é porque eu tenho interesse em aprender de alguém que já sabe mais. Então, provérbios é isso. Provérbios são ditados na maioria das vezes, ditados que muitas pessoas usam como ditados populares. Mas está aqui Salomão sendo o autor de um livro e sendo este sábio, que se alguém passa aqui pelo livro de Provérbios é porque sabe que daqui extrai alguma coisa. Eu quero repetir para você, porque eu sempre, quando eu vou ler alguma porção de provérbio aqui para nós, nesse propósito, eu sempre costumo ouvir algumas pessoas que também têm aqui no YouTube um trabalho, que lerem, que explicam sobre provérbios, todos os capítulos baseados em um versículo. Então, provérbios, irmãos, é uma lição que não é fácil de ser vivida, né? Há uma cobrança certa, justa, digna, válida, que muitos querem que quando nós estamos assim na posição de, não muitos, né? A própria Bíblia nos manda viver o que pregamos, que é um esforço. Então, ouvindo pessoas aqui que trazem aqui no YouTube mensagem do livro de Provérbios, eles instruem, né? Peça a Deus que ajude você a viver todas essas instruções aqui, quando a palavra nos ensina através de Provérbios. Então, que nós viemos pedir: Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajuda a ser pessoas sábias. Senhor, nos ajuda a ser pessoas mansas. Senhor, nos ajuda nos livrar da preguiça. Senhor, nos ajuda nos desviar do homem mau, da mulher de lábios impuros. Então é questão de ler, atentar para o que lê, dobrar o joelhinho no chão e pedir a graça do Senhor. Às vezes, irmão, nós temos algum ponto de vista mediante a uma caminhada com o Senhor, né? Eu lembro que dias atrás eu até fiz uma postagem falando a respeito disso, que às vezes a pessoa faz uma cobrança, como eu prego a palavra do Senhor, as pessoas, claro, elas querem que eu pregue e viva o que eu prego. É aí onde entra aquela parte da descida.
do choro do pregador, da pregadora, olhar para a sua vida, ser sincero primeiramente diante de Deus e da sua palavra e pedir a ajuda do Senhor. E pedir a ajuda do Espírito Santo a nos ajudar a viver, a falar e a viver sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentira. Porque se eu pregar algo que eu não vivo, a minha falsidade está sendo primeiramente com o Senhor, né? Mas o Senhor, Ele conhecendo o coração daquele que Ele chama, o Senhor, Ele conhecendo, sondando o coração daquele que Ele chama, o Senhor está me induzindo aqui nesse vídeo a falar isso, né? É uma porção, mas eu vou chegar lá no versículo que nós vamos meditar aqui. Então, o Senhor, assim, Ele sabendo das nossas falhas, Ele sabe o desejo não só do pregador, não só do ministro, não só do líder, que às vezes está em uma posição que muitas das vezes está ali levando uma instrução, levando uma orientação, mas ainda tem dificuldade, mas está ali em oração, em súplicas a Deus, pedindo: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a melhorar nesta área. Eu já quero dizer para você, Davi dizia: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe tudo sobre mim. Então o Senhor, Ele chama alguém já sabendo tudo sobre ele. E o Espírito Santo, Ele se encarrega de nos dar, assim, uma mente aberta, de nos analisar nós mesmos, entender que possa ser que em algum momento levamos algo que ainda não estamos de fato vivendo, mas há um anseio, há um desejo no coração de andar na linha, de andar nas conformidades da palavra. Então, dias atrás eu fiz uma postagem, né? Eu falei: Jesus, me guarda no teu sangue. Onde ali eu dizia, né? Fale sobre a cura, ainda que a cura não chegou na tua casa. Fale sobre a salvação, ainda que a salvação também não chegou na tua casa. Ainda, ou seja, ainda que eu esteja enferma, ainda não fui curada, eu posso pregar a cura pela fé. Pela fé, né? Talvez o meu lar nem todos foram salvos. Então, porque não foram salvos, eu não vou pregar a salvação? Eu tenho esse entendimento, que eu preciso pregar a salvação, ainda que a salvação não chegou na minha casa, ainda que eu não esteja vivendo o eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso pregar que Jesus vai abrir as portas, ainda que talvez as portas para mim estejam fechadas. É mais ou menos assim, irmãos. O Espírito Santo está me induzindo aqui, neste momento, falar isso, mas tudo é de acordo com que a nossa mente se abre. Tudo de acordo com que a nossa mente se abre, certo? Mas eu quero deixar a porção de Provérbios para nós hoje, que está aqui, versículo 17 do capítulo 22 de Provérbios, que diz assim: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Inclina os teus ouvidos e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração a minha ciência, porque é coisa suave se as guardares no teu coração e as aplicares todas aos teus lábios. Porque é coisa suave se guardares no teu coração e se aplicares todas aos teus lábios. Ou seja, aquilo que nós recebemos, as orientações que nós recebemos dos sábios, né, daqueles que sabem mais, dos experientes. A palavra do Senhor também vai nos dizer que os mais velhos ensinem os mais jovens. Então, aqui o despertamento para nós hoje é inclinar o ouvido, é ouvir. Às vezes há um mau hábito onde nós gostamos muito de falar, eu particularmente falo muito, mas que o Senhor me ensine, te ensine. Quem sabe você também está aí nesse grupo dos que falam muito, né? Mas é importante inclinar o ouvido para ouvir, até porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o homem esteja pronto para ouvir. E você quer ver quando nós queremos falar e quando nós achamos que estamos na razão.
Quando nós achamos que estamos na razão, aí eu tenho que falar porque eu estou na razão, a razão é minha, eu estou certa, eu não errei. Mas se formos voltar para a palavra, olha como a palavra ela sempre vai contrário ao que nós pensamos. A palavra de Deus, irmãos, ela não vai em caminhos tortuosos, ela vai pelo caminho certo. Às vezes eu estou na razão, eu estou sendo a dona da razão, mas aí a Bíblia já vem contrário à minha razão e diz: o homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, demore a falar. Alguém falou, alguém disse, você está na razão? Pense, vai para o teu lar, vai para o teu trabalho, chega em casa, toma teu banho, aí sim você vai pensar em se expressar, em dizer, em falar. Então a palavra do Senhor nos fala, né? Que todo homem ele seja tardio, pronto para ouvir e tardio para falar. Porque esses são os planos do Senhor. E diz aqui o versículo 18: porque é coisa suave se guardares no teu coração, se aplicares todas aos teus lábios. Ou seja, é questão de ouvir, inclinar o ouvido para quem sabe mais, ouvir, deixar entrar no coração e lançar para fora. Fica aí essa porção de provérbios para o meu e para o teu coração. Que nós possamos inclinar mais o nosso ouvido, que nós venhamos pedir em oração, que tire de nós o ser dono da razão, a ser dona da razão. Mas eu estou certo, mas eu não fiz, mas eu não devo, eu não falei, não foi eu que estava lá. Ok, Deus é sabedor. O que está chegando para mim, para você, hoje, nesta porção de provérbios ouça mais. Incline teu ouvido para ouvir. Ah, mas quem está falando é o tolo. Ouça, ouça, você não vai perder nada. Você vai só ouvir. Você vai ouvir. Porque com tolo, a Bíblia fala também, a palavra do Senhor nos fala, que nós não devemos dar honra ao tolo. Quando é que eu dou honra ao tolo? Quando o tolo fala e eu revido a ele. Eu falo, eu digo, eu exponho, eu me expresso. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo nos dê a graça. Não dê honra ao tolo. Não dê honra ao tolo. Ou seja, o tolo está aí, praticando, falando, fazendo. E eu e quem sabe você somos os donos da razão. Aí eu vou honrar o tolo falando? Não, eu não vou honrar não. Eu vou ser pronto a ouvir e tardio a falar. Amém? Eu espero que você entenda esta porção hoje para o teu coração. Receba ela e que o Senhor te ajude e me ajude em nome de Jesus. E até a próxima porção de Provérbios que vai estar no capítulo 23. Compartilhe essa mensagem, curte ela, lança ela para alguém que precisa inclinar os ouvidos ou o ouvido para ouvir a voz do Sacra. Bom? Que Deus em tudo continue te abençoando, você e a sua casa.